no luxuoso chá de bebê da minha irmã, minha família exigiu que eu entregasse todos os meus itens essenciais de bebê para ela, porque, segundo eles, ela precisava mais do que eu. Quando me recusei, minha sogra me deu um tapa na frente de todos e eu estava grávida de 8 meses. Minha cunhada riu e disse, não se preocupe, o bebê ainda nem nasceu. E, pelo que parece, talvez nunca nasça. Eu não revidei. Apenas me levantei, saí discretamente da festa e fui direto para casa. Naquela noite, escolhi a vingança, uma que os calaria para sempre. Jamais imaginei que o chá de bebê da minha irmã seria o gatilho para a vingança mais fria e calculada da minha vida. Mas às vezes as pessoas te pressionam tanto que o silêncio vira sua arma, e a paciência, sua melhor estratégia. Meu nome é Hannah, e na época dessa história, eu estava grávida de 7 meses do meu primeiro filho. Minha irmã, Megan, sempre foi a queridinha da família. Aquela que recebia tudo de mão beijada, cujas lágrimas moviam montanhas, e que, de alguma forma, sempre dava um jeito de transformar os problemas dos outros em mais um capítulo do drama pessoal dela. Megan estava grávida de 5 meses, do terceiro filho. Seus 2 primeiros, uma menina linda chamada Lily, de 5 anos, e um garotinho chamado Max, de 3, estavam na casa dos nossos pais durante o chá de bebê. Você pensaria que ter 2 filhos já bastaria para ela saber lidar com a maternidade com mais leveza, mas Megan tinha um talento especial para transformar qualquer situação simples em uma emergência de vida ou morte. O chá foi realizado na casa da nossa mãe, uma casa colonial charmosa com varanda em volta, que ela passou meses preparando para o grande dia da Megan. Havia decorações em rosa e dourado em cada canto, e a mesa da sala de jantar mal aguentava o peso de um banquete que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal de muita gente. Cheguei ao chá com meu marido, Jason, carregando o presente, um cobertor de bebê feito à mão, que levei semanas crocheteando. Apesar do cansaço constante da gravidez, eu queria dar algo especial para Megan feito com amor, de verdade. Assim que entramos, senti todos os olhares se voltarem para mim. Mas não eram olhares calorosos, típicos de reuniões familiares. Eram frios, julgadores, do tipo que faz sua pele arrepiar e seu instinto protetor se acender. Megan estava na sala de estar, rodeada por tias, primos e amigos da família. Radiante, como sempre, em um vestido de maternidade esvoaçante que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Quando me viu, o sorriso dela sumiu por um segundo, antes de reaparecer forçado. Hannah! Você veio! Ela exclamou, com um entusiasmo que parecia mais fingido do que sincero. A primeira hora do chá correu normalmente. Fizemos os joguinhos, elogiamos os presentinhos, e assistimos Megan abrir embalagem por embalagem. Vi que ela ganhou muitos itens práticos, mamadeiras, fraldas, um carrinho de bebê top de linha, até um berço conversível que deixou todos boquiabertos. Foi quando a pilha de presentes estava quase no fim que tudo começou a desandar. Minha sogra, Denise, passou a tarde inteira me encarando de um jeito estranho. Denise sempre foi o tipo de mulher que nunca aceitou o fato de seu afilhinho querido ter se casado comigo e não com a ex da faculdade, Kelsey. Ela me tolerava como se tolera um mosquito insistente com irritação contida e a esperança constante de que eu simplesmente sumisse. Sabe, Hannah, disse Denise em voz alta, interrompendo a conversa geral. Estive pensando na sua situação. A sala ficou em silêncio. Minha situação? Repeti, instintivamente levando a mão à barriga. Você e Jason moram naquele apartamentinho minúsculo. Mal tem espaço para vocês dois, imagina com um bebê. E com a situação profissional do Jason, ela fez uma pausa dramática tão incerta ultimamente. Meu rosto queimou. Jason estava desempregado há 2 meses, sim. Mas ele vinha fazendo entrevistas e tinha boas perspectivas. Ainda assim, aquilo foi humilhante. Éramos cuidadosos com dinheiro, claro, mas não estávamos passando necessidade. Estamos nos virando bem, eu disse baixinho, tentando encerrar o assunto. Mas Denise não havia terminado. Megan, por outro lado, tem uma casa linda, com um quarto inteiro só para o bebê. E com a promoção do Ryan, eles estão numa situação muito melhor para cuidar de mais uma criança agora. Senti Jason se enrijecer ao meu lado. Sua mão encontrou a minha e apertou suavemente. Para onde isso estava indo? Minha mãe, que até então estava ocupada juntando os papéis de presente do chão, parou de repente e lançou um olhar curioso para Denise.
O que você está sugerindo, Pat? Bem, continuou Denise, assumindo um tom fingidamente racional. Eu só estava pensando, talvez a Hannah pudesse doar todas as coisinhas do bebê para Megan. Você sabe, os itens essenciais ela já tem, claro, mas Megan está precisando muito mais agora. E a Hannah pode comprar tudo de novo depois, quando estiver numa situação melhor. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de pêndulo no canto. Olhei para Denise, incrédula. Desculpa, o quê? Consegui dizer. Megan se remexeu desconfortável na cadeira, mas eu percebi que ela não rejeitou a ideia. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Os seus itens de bebê, repetiu Denise pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. O berço, a cadeirinha, as roupinhas, tudo isso. Megan pode usar agora. E você compra novos depois, quando tiver mais estabilidade financeira. Denise disse Jason, com a voz contida, mas cheia de raiva. Isso é completamente inapropriado. Mas então minha mãe falou. Na verdade, Pat pode estar certa. Hannah, você e Jason têm enfrentado dificuldades ultimamente. Megan precisa dessas coisas agora. Vocês podem dar um jeito mais pra frente. Olhei em volta da sala, esperando que alguém qualquer dissesse algo em minha defesa. Que reconhecesse o absurdo daquela conversa. Mas, em vez disso, vi cabeças balançando em aprovação e ouvi murmúrios concordantes. Ela tem razão, Hannah, disse minha tia linda. Família ajuda família. E a Megan vai ter 3 filhos. Completou minha prima Beth. Ela precisa de toda a ajuda possível. Eu me sentia como se tivesse caído em algum tipo de realidade alternativa. Estavam mesmo me pedindo não, exigindo que eu, grávida de 7 meses, entregasse todas as minhas coisas de bebê para minha irmã, porque ela precisava mais? Não, eu disse, me levantando do sofá com firmeza. De jeito nenhum. O burburinho cessou. Megan me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes que eu sabia bem que não tinham nada de inocentes. Hannah, disse ela, com voz suave, eu sei que você está chateada, mas pense no que é melhor para os bebês. O que é melhor para os bebês? Repeti, minha voz se elevando. O melhor para o meu bebê é que ele tenha as coisas que eu comprei para ele. Não seja egoísta, retrucou Denise. Megan precisa dessas coisas agora. Você pode esperar. Esperar o quê? Rebati. Esperar meu filho nascer sem nada? Ter que correr para comprar tudo na última hora porque eu dei tudo o que tinha preparado com cuidado? Ai, que drama, murmurou minha mãe, com desdém. Estamos falando só de algo temporário. Não, não estão, interrompi. Estão falando de eu abrir mão de tudo que preparei com carinho pro meu filho, porque acham que a Megan merece mais. Foi nesse momento que Jason se levantou. Mas Denise ainda não tinha terminado. Sabe qual é o seu problema, Hannah? Disse ela com desprezo. Você acha que o mundo te deve alguma coisa. Acha que, só porque está grávida, todo mundo tem que correr para te agradar? Ela fez uma pausa dramática. Pois fique sabendo, Megan também está grávida. E está lidando com isso com muito mais classe do que você. Foi aí que algo dentro de mim estalou. Classe? Retruquei, minha voz carregada de incredulidade. Você chama de classe a manipular toda uma sala cheia de gente para me pressionar a doar as coisas do meu bebê? Eu não manipulei ninguém, Megan finalmente se manifestou. Nunca pedi para você me dar nada. Não precisou pedir, respondi, firme. Você só ficou sentada aí, assistindo todo mundo fazer o trabalho sujo por você. Como sempre faz. Hannah, já chega, cortou minha mãe, com rispidez. Não, não chega. Eu já não me importava em manter o tom baixo. Quer saber o que não chega? O fato de que ninguém nesta sala se levantou para me defender. Ninguém disse que talvez, só talvez, a grávida devesse ficar com as coisas que comprou para o próprio bebê. Foi nesse momento que Denise cometeu o erro fatal. Ela contornou Jason e veio direto na minha direção, com o dedo em rixe, quase encostando no meu peito. Sua ingrata. O tapa veio tão rápido que eu nem vi. Num instante, eu estava de pé e, no seguinte, minha bochecha ardia e o silêncio tomou conta do ambiente. Fiquei ali,
imóvel, com a mão no rosto, encarando Denise em choque. Ela tinha me batido. Ela realmente me bateu. Grávida de 8 meses. Na frente de toda a minha família. E como se não bastasse, Kelsey, a ex de Jason, aquela que Denise tanto queria como Nora, começou a rir. Uma risada alta, cruel. Não se preocupa, Hannah, disse ela, entre gargalhadas. Seu bebê nem nasceu ainda. E do jeito que as coisas estão indo, duvido que nasça. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Ela estava insinuando que o estresse, o choque, poderiam me fazer perder meu bebê. Que talvez eu não fosse digna de ser mãe. O silêncio agora era absoluto, exceto pelas risadas de Kelsey que iam se apagando aos poucos. Todos me observavam, esperando para ver o que eu faria. Eu poderia ter gritado. Poderia ter revidado. Poderia ter dado o troco em Denise com um tapa e jogado uma verdade amarga na cara de Kelsey. Mas, em vez disso, fiz algo que pareceu surpreender a todos, inclusive a mim mesma. Sorri. Não foi um sorriso feliz. Nem amigável. Foi aquele tipo de sorriso que faz o estômago das pessoas revirar. Um sorriso que deveria ter deixado todos naquela sala profundamente nervosos. Ok, disse eu, em voz baixa, perfeitamente calma. Agora entendi. Virei-me para Megan, que me olhava com uma mistura de confusão e medo. Você quer minhas coisas de bebê? Perguntei. Acha que precisa mais delas do que eu? Ela assentiu, hesitante. Então pode ficar com tudo, falei. A sala soltou um suspiro coletivo de alívio. Achavam que tinham vencido. Mas eu continuei, ainda sorrindo. Só que eu tenho algumas condições. Condições? Perguntou Denise, desconfiada. Ah, sim, respondi. Veja bem. Se eu vou doar tudo para Megan, quero garantir que ela realmente precise mais do que eu. Então vou precisar de provas. Que tipo de prova? Perguntou Megan, já visivelmente nervosa. Registros financeiros, disse, com naturalidade. Extratos bancários. Declarações de imposto. Olerites. Quero ver exatamente quanto você e o Ryan ganham, comparado ao que o Jason e eu temos. A sala começou a se agitar. Todos se mexiam desconfortavelmente. Hannah, isso é informação privada, disse minha mãe. É mesmo? Perguntei com um tom de falsa inocência. Porque todo mundo aqui parece saber tudo sobre a nossa vida financeira. Estão todos muito confiantes de que a Megan precisa mais. Então, com certeza, não vão se importar em provar isso. Isso é ridículo, bufou Denise. É mesmo? Retruquei. Porque o que é ridículo, Denise, é uma sala cheia de adultos pressionando uma mulher grávida a doar tudo o que preparou pro filho, com base em suposições e fofocas. Olhei ao redor da sala, parando o olhar em cada rosto que havia me pressionado. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, com a voz ainda calma, mas com uma firmeza cortante que fez todos na sala prestarem atenção. Eu vou embora agora. E vou tirar um tempo para pensar em tudo o que aconteceu aqui hoje. Caminhei até a porta. Jason estava logo ao meu lado, com a mão pousada de forma protetora nas minhas costas. E Megan, falei por cima do ombro, aproveita bem o resto do seu banho. Espero que você tenha conseguido tudo o que queria. Saímos, deixando todos sentados ali no desconforto do próprio silêncio. O caminho de volta para casa foi tranquilo, mas a tensão no ar era quase palpável. Jason estava furioso, dava para ver pela rigidez no maxilar, pelo aperto das mãos no volante. Mas ele também parecia esperar que eu desabasse, chorasse, gritasse, explodisse depois de tudo o que tinha acontecido. Em vez disso, fiquei ali sentada no banco do passageiro, com uma mão na barriga e a cabeça a mil. Hannah, ele disse, por fim, me desculpa. Eu devia ter feito mais. Devia ter impedido tudo aquilo. Não, respondi com calma. Você fez exatamente o que precisava fazer. Ficou ao meu lado. E estava pronto para me tirar de lá quando eu precisei. Mas, a sua mãe te bateu, ele disse, a voz falhando um pouco. Ela realmente bateu em você? Sim, bateu, concordei, firme. E agora eu sei exatamente quem ela é de verdade. Jason me olhou,
talvez esperando lágrimas. Mas tudo o que viu foi o mesmo sorriso gelado que dei no banheiro mais cedo. O que você está pensando? Ele perguntou, e dava para ouvir a preocupação na voz dele. Estou pensando, disse devagar, que algumas pessoas precisam aprender que ações têm consequências. Quando chegamos em casa, no nosso pequeno apartamento que na verdade era um excelente 2 quartos, num bom bairro, onde estávamos enquanto juntávamos dinheiro para a entrada da casa, fui direto pro computador. Jason me observava com nervosismo enquanto eu começava a digitar. Não fazia ideia do que eu estava planejando, mas era inteligente o bastante para perceber que eu estava definitivamente planejando alguma coisa. O que você está fazendo? Ele perguntou. Pesquisa, respondi, simples. Veja bem, havia coisas sobre a vida perfeita da Megan que a família toda ignorava. Mas eu sabia. Porque ela mesma me contou, em conversas íntimas, quando eu ainda acreditava que tínhamos um tipo de relação de irmãs. Sabia, por exemplo, que Megan e Ryan viviam de salário em salário, mesmo com a tal promoção dele. Aquela casa enorme, a hipoteca pesada, os carros de luxo alugados, claro, as roupas de grife, as viagens, tudo financiado no cartão de crédito, todos estourados. Ela chorou comigo por causa disso há uns 6 meses, dizendo que não sabia como iriam sustentar um segundo filho. Eu ouvi com empatia. Até me ofereci para ajudá-la a montar um orçamento. Mas, pelo visto, Megan decidiu que, em vez de organizar a vida financeira, seria mais fácil pegar as coisas do meu bebê. Passei as 3 horas seguintes no computador. E quando terminei, tinha uma imagem clara da situação real dela e do Ryan. Os registros públicos são uma dádiva: registros de propriedade, documentos judiciais, cadastros comerciais, tem muita informação por aí, se você souber onde procurar. Sim, a promoção de Ryan veio com aumento. Mas também com uma exigência de relocação, contra a qual eles estavam lutando. O estresse da possível mudança era um dos motivos pelos quais Megan queria que tudo parecesse perfeito nessa gravidez. A casa linda da qual ela tanto se orgulhava. 3 meses de atraso na hipoteca. Um aviso de execução hipotecária registrado 2 semanas atrás. O salário de Ryan estava sendo penhorado por conta de dívidas estudantis não pagas. E os cartões de crédito? Mais de $80 mil em dívidas acumuladas, em 12 contas diferentes. Enquanto isso, Jason e eu estávamos indo bem. Sim, ele estava desempregado, mas recebia seguro-desemprego. E tínhamos economias. Nossos carros eram quitados. Nossas dívidas eram mínimas, apenas alguns empréstimos estudantis administráveis. Estávamos nos preparando com responsabilidade para o bebê e para comprar nossa casa no tempo certo. Mas o mais interessante foi o processo judicial que encontrei. A empresa de Ryan estava sendo processada por um ex-funcionário por assédio e discriminação. E Ryan estava listado como um dos réus. O caso estava previsto para ir a julgamento em 2 meses e, se perdessem, Ryan poderia enfrentar tanto a demissão quanto a responsabilidade pessoal. Nada disso era público ainda, mas logo seria. Recostei-me na cadeira, refletindo. Aquela informação era poderosa. Mas usá-la da maneira errada me colocaria no mesmo nível deles. Eu precisava ser inteligente com isso. Foi então que me lembrei de algo que Megan havia me contado meses atrás sobre sua presença nas redes sociais. Ela estava criando um blog de lifestyle, postando sobre sua vida perfeita, seu casamento impecável e sua linda família. Inclusive, já tinha começado a fechar parcerias com marcas de produtos infantis e empresas voltadas para o público familiar. Toda a imagem dela online era construída com base no arquétipo da jovem mãe ideal, equilibrada financeiramente, feliz no casamento, vivendo um sonho. Abri o Instagram dela e, como esperado, já havia fotos do chá de bebê. Na legenda, falava sobre como se sentia abençoada por ter uma família tão unida e solidária, sempre cuidando uns dos outros. Tinha até uma imagem da pilha de presentes recebidos, acompanhada de uma legenda agradecendo pela generosidade de todos. Os comentários estavam cheios de corações, felicitações e emojis de apoio de seguidores, muitos deles outras mães influenciadoras ou possíveis patrocinadores. Tirei prints de tudo e comecei a montar meu próprio post. Ativei minhas contas de rede social, que eu quase nunca usava, mas que estavam conectadas às mesmas pessoas que estavam no chá de bebê, amigos, familiares, conhecidos. E comecei a escrever.
Hoje foi um dia interessante. Fui ao chá de bebê da minha irmã, onde aprendi algumas lições valiosas sobre dinâmica familiar e prioridades financeiras. Aparentemente, minha família acredita que, por eu morar em um apartamento menor e meu marido estar temporariamente desempregado, eu deveria doar todos os itens essenciais do meu bebê à minha irmã porque ela o precisa mais. Quando me recusei a entregar o berço, a cadeirinha, o carrinho e as roupas que escolhi e comprei com carinho para meu bebê, que nascerá em 4 semanas, fui chamada de egoísta. Ao tentar explicar que aqueles itens eram essenciais para meu filho, levei um tapa da minha sogra na frente de todos. O que mais me impressionou foi a ideia de que a situação financeira deveria determinar qual mulher grávida merece ficar com os itens do bebê. Então resolvi investigar essa tal necessidade financeira que todos parecem achar tão urgente. Fato curioso, você sabia que registros de execução hipotecária são públicos? Parei ali. Salvei o post como rascunho. Aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, pesquisei e documentei tudo cuidadosamente. Criei uma linha do tempo dos acontecimentos, organizei capturas de tela de todas as postagens do chá de bebê nas redes sociais e compilei as informações financeiras que encontrei. Mas também fiz outra coisa. Entrei em contato com 3 das empresas que patrocinavam o blog da Mega. Não menti. Não exagerei. Apenas enviei prints das postagens recentes de Meghan sobre sua família unida e sua vida abençoada, junto com documentos públicos sobre o processo de execução hipotecária e a ação judicial. Em cada e-mail escrevi: achei que vocês deveriam estar cientes. Uma de suas influenciadoras patrocinadas pode não estar representando sua realidade com precisão para o público. Como consumidora, estou preocupada com a autenticidade do conteúdo patrocinado, especialmente quando as circunstâncias reais da influenciadora diferem tanto do que é retratado online. 2 empresas responderam em menos de 24 horas, agradecendo por eu ter chamado atenção para o caso e pedindo mais informações. A terceira? Cancelou o patrocínio da Mega imediatamente. Mas eu ainda não tinha terminado. Lembrei de outra coisa. No chá de bebê, várias pessoas comentaram como Ryan era bem-sucedido e como sua recente promoção provava que ele era um provedor exemplar. Denise, inclusive, fez questão de se gabar da posição de destaque dele na empresa e do quanto ele era respeitado. Então resolvi ir mais fundo e pesquisar sobre a situação profissional de Ryan. Descobri que a empresa onde ele trabalhava tinha uma política rígida de uso de redes sociais e se importava muito com sua imagem pública. Também adotava uma política de tolerância zero com funcionários cujas vidas pessoais pudessem manchar a reputação da companhia. Foi com base nisso que elaborei um e-mail cuidadoso, factual, direto ao ponto endereçado ao setor de RH da empresa de Ryan. Como membro da comunidade, escrevo para expressar minha preocupação a respeito de um funcionário que pode estar enfrentando sérias dificuldades financeiras, o que pode afetar seu julgamento ou confiabilidade. Anexo documentos públicos relevantes para sua avaliação. Incluí os registros públicos que encontrei, deixando claro que minha preocupação era com alguém ocupando uma posição de responsabilidade, mas que estava enfrentando uma execução hipotecária e possíveis processos legais. Fiz questão de afirmar que não estava tentando causar problemas a ninguém, apenas achava que a empresa deveria estar ciente da situação, especialmente por causa do processo pendente em que Ryan era citado como réu. Enviei o e-mail na tarde de quarta-feira, cuidadosamente programado para chegar durante o horário comercial, quando o setor de RH teria mais chances de agir de forma rápida. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Na manhã de quinta-feira, recebi um e-mail formal do diretor de recursos humanos, agradecendo por eu ter chamado atenção para o assunto e assegurando que investigariam a situação cuidadosamente. Eles também perguntaram se eu poderia fornecer informações adicionais. Recusei educadamente, explicando que já havia compartilhado tudo o que considerava relevante. Na sexta-feira, Ryan foi chamado ao RH para uma reunião. Eu soube disso porque Mega me ligou naquela mesma noite, chorando desesperadamente. Foi a primeira vez que ela entrou em contato comigo desde o chá de bebê e o pânico na voz dela era impossível de ignorar. Hannah, eu não sei o que fazer, ela soluçava ao telefone. A empresa do Ryan começou a fazer um monte de perguntas sobre nossas finanças, sobre o processo. Alguém contou para ele sobre a execução da hipoteca. Ele acha que pode perder o emprego. Sentei na poltrona de amamentação, alimentando meu bebê à noite, e ouvi minha irmã desmoronar do outro lado da linha. Uma parte de mim sentiu pena dela.
Afinal, ela ainda era minha irmã. Estava grávida. Estava com medo. Mas então me lembrei do tapa que levei de Denise. Da risada debochada da Kelsey. E da forma como Megan permaneceu em silêncio enquanto todos me pressionavam para doar as coisas do meu bebê. Isso parece difícil, respondi, neutra. Hannah, por favor, ela implorou. Eu sei que as coisas saíram do controle naquele dia. Sinto muito por tudo. Mas você não pode nos ajudar a descobrir quem avisou a empresa do Ryan? A gente precisa conter os danos. A ironia daquilo não passou despercebida. Megan não fazia a menor ideia de que a responsável por tudo era eu. Estava me ligando, pedindo ajuda, partindo do pressuposto de que eu era inocente. Eu não sei nada sobre a situação profissional do Ryan, respondi. O que, tecnicamente, era verdade. Eu sabia o que tinha feito, mas não conhecia os bastidores da investigação da empresa. Mas você é boa com pesquisa, ela insistiu. Poderia nos ajudar a descobrir quem está tentando nos sabotar? Megan, falei baixo, erguendo o bebê para colocá-lo no ombro e ajudá-lo a rotar. Talvez não seja sabotagem. Talvez sejam só as consequências finalmente batendo à porta. Do outro lado da linha, silêncio. Quando ela voltou a falar, sua voz estava mais baixa, hesitante. O que você quer dizer? Quero dizer que, quando você vive além das suas possibilidades e enfrenta problemas legais, essas coisas não ficam escondidas para sempre. As empresas fazem verificação de antecedentes. Elas monitoram a estabilidade de seus funcionários. Talvez isso fosse acontecer de qualquer jeito. Você não entende. Ela se exaltou de novo. A gente trabalhou tanto para construir essa vida. A casa, os carros, tudo isso foi construído com dívida. Interrompi, ainda calma. Megan, tudo que vocês têm está hipotecado ou financiado. Isso não é construção de patrimônio. Isso é construção de risco. Fácil para você dizer. Ela rebateu, e ali estava Megan que eu conhecia. A que atacava quando alguém a confrontava com a realidade. Você e o Jason não têm nenhuma ambição. Vivem naquele apartamento minúsculo, dirigem carros velhos e fazem compra em loja de desconto. Senti minha paciência começando a se desgastar. Aquele apartamento minúsculo está quitado, falei com firmeza. Aqueles carros velhos são nossos. E é comprando em lojas de desconto que conseguimos economizar para o nosso filho, em vez de nos endividarmos para sustentar uma aparência. Na terça-feira seguinte, Ryan estava em licença administrativa, aguardando a conclusão de uma investigação interna sobre o processo e sua situação financeira. Megan me ligou de novo naquela noite. Mas dessa vez, não estava chorando. Estava furiosa. Alguém está fazendo isso com a gente de propósito, disse logo ao atender, sem nem dar bom dia. Alguém com rancor está destruindo nossas vidas, sistematicamente, Megan disse, com raiva contida. Eu estava trocando a fralda do meu filho quando ela ligou. Equilibrei o telefone entre o ombro e a bochecha enquanto cuidava dele. O contraste entre a calma do momento, o quarto que preparei com tanto carinho, o cheirinho suave do bebê e o caos que Megan descrevia era gritante. O que te faz pensar que é algo pessoal? Perguntei. Porque está tudo muito coordenado, ela respondeu. Primeiro, o Ryan perde os contratos de patrocínio. Depois, o emprego dele fica por um fio. Aí, de repente, alguém entra em contato com a empresa com informações que nem deveriam estar disponíveis. Isso é um ataque. Alguém está fazendo isso com a gente de propósito. Ela não estava errada. Mas eu não confirmaria isso para ela. Talvez você devesse focar em resolver os problemas, em vez de se preocupar com quem está apontando, ele sugeriu. Isso não ajuda em nada, Hannah, Megan rebateu, impaciente. Eu preciso de apoio agora, não de sermões. Apoio? Como que você me deu no seu chá de bebê? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Silêncio do outro lado da linha. Aquilo foi diferente, ela disse, enfim. Diferente como? Você estava sendo teimosa. A gente só queria ajudar, usando os recursos onde eles seriam mais úteis. Terminei de trocar meu filho e o peguei no colo, sentindo seu corpinho quente e pesado contra o meu. Aquilo me lembrou exatamente porque lutei tanto para manter tudo o que tinha comprado para ele. Megan, falei com cuidado,
Você realmente acredita nisso? Acha mesmo que me pressionar para doar o berço e a cadeirinha do meu bebê foi uma forma de ajudar nós dois? A mamãe disse que você podia comprar tudo de novo quando o Jason arranjasse outro emprego, respondeu ela, mas a voz já não tinha certeza. E se o Jason não conseguisse outro emprego a tempo? E se meu filho nascesse antes de eu poder substituir tudo? Aí seria o quê? Megan ficou em silêncio. De novo. Sabe o que eu acho? Continuei. Acho que você estava com medo da sua própria situação, e ao invés de lidar com isso de frente, decidiu transformar os meus preparativos num problema seu. Algo para resolver depois. Isso não é verdade, e eu nunca teria concordado com isso, disse ela, sem convicção. Sua família inteira se virou contra mim. Sua sogra me deu um tapa. Ela agrediu uma mulher grávida porque eu não quis dar as coisas do meu bebê. A Denise estava nervosa, murmurou Megan. Ela errou. Ela estava errada. E você também, por deixar aquilo acontecer. Houve uma longa pausa. Quando Megan finalmente falou, a voz saiu baixa e cansada. Eu não sei o que fazer, Hannah. A gente vai perder a casa. O Ryan pode perder o emprego. Eu tô com medo. Pela primeira vez desde aquele chá de bebê, eu ouvi algo diferente na voz da minha irmã. Não era manipulação. Não era drama. Era medo de verdade. Mas também me lembrei de quantas oportunidades ela teve, nas semanas que passaram, para me procurar, para se desculpar. E escolheu não fazer isso, até precisar de algo de mim. Então talvez seja a hora de fazer algumas mudanças, eu disse. Que tipo de mudanças? Do tipo real, viver de acordo com o que vocês têm. Vender a casa que não conseguem pagar. Os carros que não podem manter. Parar de escrever blogs de estilo de vida baseados em mentiras sobre a sua realidade financeira. Você conhece o blog? Ela perguntou, e eu ouvi o pânico na voz dela. Megan. Todo mundo conhece o blog. Você vem postando sobre uma vida perfeita enquanto tudo está desmoronando nos bastidores. O que você achou que ia acontecer quando as pessoas descobrissem a verdade? Eu só estava tentando construir algo, ela se defendeu. Os patrocínios estavam ajudando a gente a ter uma renda. Baseados em mentiras, falei com firmeza. Você estava ganhando dinheiro de empresas para promover um estilo de vida que nem era real, usando os produtos delas para vender uma imagem que não existia. Isso é fraude, Megan. A palavra pairou entre nós como se tivesse peso físico. Eu nunca pensei por esse lado, ela sussurrou. Talvez devesse ter pensado. Depois que desliguei, fiquei no quarto silencioso do meu bebê, embalando meu filho e refletindo sobre a conversa. Megan estava começando, enfim, a entender a gravidade da situação. Mas será que ainda havia tempo para ela mudar? Mas, a verdadeira obra-prima ainda estava por vir. Esperei exatamente 6 semanas desde o chá de bebê. Então, publiquei minha história completa nas redes sociais. Sem citar nomes. Não precisava. Todo mundo que estava naquele chá sabia exatamente de quem eu estava falando. 6 semanas antes, eu estava grávida de 7 meses e participando daquilo que achei que seria uma celebração familiar cheia de amor. Em vez de ser celebrada, fui pressionada por vários membros da família a doar todos os itens essenciais do meu bebê para outra parente que, supostamente, precisava mais tudo por causa da minha situação financeira precária. Quando me recusei a entregar o berço, a cadeirinha, as roupinhas e outros itens básicos que havia comprado com tanto esforço, fui acusada de ser egoísta. Disseram que eu estava colocando minhas próprias necessidades acima das da família. Continuei firme. Então, fui agredida fisicamente e levei um tapa, na frente de todos. Mas o que mais doeu não foi o tapa. Nem a pressão para abrir mão das coisas do meu bebê. Foi a risada que veio depois, quando alguém comentou que duvidava que meu filho sequer nascesse, dadas as circunstâncias. Mas sabe o que realmente me incomoda nessa história? É essa ideia de que a necessidade financeira deve determinar qual mulher grávida merece ficar com os itens essenciais do bebê. Se é esse o critério, não deveríamos estar usando informações corretas?
Porque, segundo registros públicos, aparente que supostamente precisava mais do que eu está com 3 meses de atraso na hipoteca, enfrentando o processo de execução, acumulando mais de US$ 80.000 em dívidas de cartão de crédito, com salário sendo penhorado por causa de empréstimos estudantis não pagos, nomeada em um processo por assédio no trabalho, morando em uma casa que não pode bancar e dirigindo carros que nem estão em seu nome. Enquanto isso, meu marido e eu moramos em um apartamento alugado, confortável, enquanto economizamos para comprar a nossa casa. Temos carros quitados. Dívidas mínimas. Bom crédito. Um fundo de emergência reservado especificamente para a chegada do nosso bebê. Temos seguro de saúde estável e plano médico em dia. Então eu me pergunto, com base em que as pessoas decidiram que eu era quem precisava menos dessas coisas? Foi pelo tamanho do nosso apartamento? Pelo fato do meu marido estar temporariamente entre empregos? Ou foi só porque achavam que eu era mais fácil de pressionar, aquela que não teria forças para revidar? Eu compartilho isso não para envergonhar ninguém, mas porque acho importante refletirmos sobre nossas suposições sobre família, necessidade e apoio. Às vezes, quem parece ter tudo sob controle é quem está enfrentando as maiores batalhas. E, às vezes, quem finge estar em crise, está simplesmente vivendo acima do que pode. Para a parente que me agrediu, a agressão nunca é justificável, não importa o quão frustrada você esteja ou o que ache da situação. Para quem disse que meu bebê talvez nunca chegasse, ele nasceu. Saudável, lindo, há 2 semanas. E não, obrigada pelos votos não recebi nenhum. E para todos que me pressionaram a doar o que comprei com amor, neste momento, ele dorme tranquilo no berço que comprei para ele, vestindo as roupinhas que escolhi com cuidado e segurança. E logo irá à sua primeira consulta no pediatra na cadeirinha que escolhi, com base no que era melhor para ele. Às vezes, a melhor vingança é viver bem, e deixar que a verdade fale por si. Postei o texto às 14 horas de uma terça-feira ao horário de pico nas redes sociais. Em 1 hora, já havia 50 comentários e 20 compartilhamentos. Em 3 horas, o vídeo já tinha passado de 200 compartilhamentos. Gente do país inteiro comentava, compartilhando histórias parecidas de manipulação familiar e pressão financeira. Naquela noite, o vídeo já era viral em nossa comunidade. Meu celular não parava de tocar. Deixei ir direto para a caixa postal. Eu tinha um recém-nascido para cuidar e já tinha dito tudo o que precisava dizer. As consequências foram rápidas e intensas. Os últimos contratos de patrocínio da Meghan foram cancelados em menos de 48 horas, quando as marcas perceberam que sua influenciadora de estilo de vida perfeito estava, na verdade, enfrentando falência e execução hipotecária. 3 dias depois, o Ryan foi demitido. Oficialmente, foi por trazer visibilidade negativa à empresa. Mas a verdade é que não podiam arriscar manter alguém com tantos problemas legais e financeiros em andamento. Com a perda do emprego, a execução do imóvel se acelerou. 1 mês depois, Meghan e Ryan estavam se mudando para a casa dos pais dele. Denise me ligou uma vez. Gritando. Disse que eu tinha arruinado tudo. Exigiu que eu apagasse o post. Esperei ela terminar de falar. E respondi. Você devia ter pensado nas consequências antes de dar um tapa em uma mulher grávida. E desliguei. Minha mãe tentou outro caminho. Chorou, disse que eu estava destruindo a família. Que a Meghan estava arrasada com tudo o que aconteceu. Eu só disse. A família se quebrou no momento em que todos decidiram que uma grávida valia menos que a outra. Eu apenas deixei visível o que realmente aconteceu. Meghan nunca me ligou. Mas excluiu todas as contas nas redes sociais. E apagou o blog. O momento mais gratificante veio 8 semanas depois, quando recebi uma mensagem da minha prima Beth, uma das que me pressionaram no chá de bebê. Eu vi sua postagem. Não fazia ideia da real situação da Meghan. Sinto muito por termos feito aquilo com você. Foi errado. Foi o único pedido de desculpas que recebi. Mas foi o suficiente. No começo, Jason ficou preocupado com a forma como eu lidei com tudo. Você não acha que isso foi um pouco cruel? Ele perguntou, uma noite, enquanto dávamos mamadeira para o nosso filho. Olhei para aquele bebê perfeito e saudável mesmo que a Kelsey insinuou que talvez nunca chegasse, sinceramente, não senti nada além de paz com as escolhas que fiz.
Eles deram um tapa em uma mulher grávida. Respondi calmamente e disseram que ela não merecia ficar com as coisas que comprou para o próprio filho. Riram da ideia de que meu bebê talvez não sobrevivesse. Tentaram me manipular e me pressionar a doar os itens essenciais deles só porque decidiram que outra pessoa que já tinha 2 filhos a merecia mais. Coloquei o bebê no ombro e comecei a dar tapinhas leves em suas costas. Eu não menti. Não exagerei. Só garanti que os mesmos critérios que tentaram aplicar a mim fossem aplicados a todos. Se a situação financeira vai ser o fator decisivo, então a situação de todo mundo tem que ser considerada. Jason ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Você tem razão. Eles fizeram escolhas. E escolhas têm consequências. A verdade é que não me arrependo de nada. Nem da pesquisa, nem das postagens, nem dos e-mails que enviei para as empresas e para o empregador do Ryan. Eles criaram essa situação. Tentaram usar pressão e poder para me forçar a abrir mão das coisas que eu tinha preparado para o meu filho. Me agrediram fisicamente quando me recusei. Riram da ideia de que ele sequer nasceria. Tudo o que eu fiz foi garantir que a verdade viesse à tona. Megan e Ryan acabaram se reerguendo. Tiveram que se mudar para um lugar menor, reduzir drasticamente o estilo de vida, mas conseguiram evitar a falência. Ryan encontrou outro emprego, com um salário bem mais baixo. Megan teve que arranjar um trabalho de meio período para ajudar nas despesas. O terceiro filho deles nasceu saudável e lindo, e eu sinceramente espero que agora eles tenham aprendido a viver dentro das próprias possibilidades. Denise e eu nunca mais nos falamos. O que, sinceramente, é ótimo. Jason mantém uma relação educada, mas distante, com ela principalmente por consideração ao pai dele, que não teve nada a ver com esse drama todo. Meus pais demoraram mais para enxergar, mas com o tempo perceberam que estavam errados em me pressionar daquele jeito. Hoje temos uma relação cordial, ainda que nunca mais seja como antes. O resto da família se afastou. Alguns chegaram a me procurar discretamente para pedir desculpas por terem participado daquilo tudo no chá de bebê. Quanto a mim, estou exatamente onde disse que estaria, vivendo bem e deixando a verdade falar por si. Hoje meu filho tem 4 meses. Dorme tranquilo no berço que comprei com carinho, brinca com os brinquedos que escolhi, veste as roupinhas que comprei com amor e esperança durante a gravidez. Ele nunca passou um dia sequer sem tudo o que precisava, porque sua mãe se recusou a ceder à pressão. Às vezes me perguntam se sinto culpa pelo que aconteceu com Megan e Ryan. E a resposta é simples, não. Eles fizeram as escolhas deles quando decidiram pressionar uma grávida a doar o que comprou para o próprio bebê. Fizeram suas escolhas quando apoiaram alguém me agredindo. Quando riram da possibilidade do meu filho não sobreviver. Eu apenas me certifiquei de que essas escolhas tivessem consequências. A melhor vingança nem sempre é barulhenta ou dramática. Às vezes, ela é silenciosa, paciente, precisa. Às vezes, é só garantir que as pessoas que achavam que podiam manipular e controlar você aprendam, da forma mais clara possível, que ações têm consequências. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer, é sorrir discretamente, virar as costas e deixar que a verdade faça o trabalho por você. Minha família achou que podia me pressionar a abrir mão do que preparei para meu filho porque achavam que eu era fraca demais, quebrada demais, desesperada demais para reagir. Eles estavam errados em cada ponto. E agora sabem disso.